Vamos dar agora prosseguimento à nossa disciplina Prática Psicoteológica 2, que tem por título Gerenciamento de Conflito. 13º ponto. Não mantenha um arquivo de erros dos outros e de problemas antigos não resolvidos. Não ressuscite defuntos velhos. Isso vale para as pessoas que estão em discussão. Muitas vezes vão levantar questões que já deveriam ser sepultadas. Então é muito importante que você saiba gerenciar para que esses defuntos velhos não sejam ressuscitados. E lembre-se sempre de um detalhe. Isso pode acontecer, inclusive, com você, se você não vigiar e acabar sendo envolvido naquela discussão. 14º ponto. Evite dar veredito ou emitir juízo sem pleno conhecimento de causa do que está acontecendo. Portanto, não responda sem ter questionado, investigado o fato em questão, as circunstâncias e as pessoas envolvidas. Tenham prudência, porque isso é muito importante para que o gerenciamento realmente seja realizado. Evite os vereditos que parecem ser soluções milagrosas e instantâneas para todos os tipos de problemas, pois tais soluções simplesmente não existem. Se não existe no aconselhamento pessoal onde uma pessoa está envolvida, será que essas soluções milagrosas existirão quando nós tivermos várias pessoas envolvidas? Pode ter certeza que não. 16º ponto, que nós também falamos em aconselhamento pessoal. Antes de emitir qualquer juízo, tenha em mente 4 pontos básicos. Sempre reconheça os méritos e as razões das pessoas envolvidas. Todos têm qualidades, apenas ouça os fatos e não seus próprios juízos prévios. Não procure defender nem justificar os erros de ninguém. Todos podem ter alguma parcela de culpa e diga-se de passagem, quando um não quer, dois não brigam. Se estão brigando é porque os dois quiseram brigar. Com certeza, ali todos devem ter suas parcelas de culpa. Apenas ouça os fatos e não seus próprios juízos prévios. Tenha empatia, isso é, coloque-se no lugar das pessoas envolvidas. Raciocine sempre. Se você achar que é perfeito absoluto e que jamais cometeria os mesmos erros, é bem provável que você seja inapto a opinar sobre o problema em questão. E por fim, quando for dar um veredito, tenha em mente esses 4 aspectos. Apresente o problema para o qual você vai dar veredito, seja específico. Mostre o nível de responsabilidade dos envolvidos, porque é bem provável que todos os envolvidos têm culpa com relação ao problema. Não tome partido de ninguém e tenha um parâmetro de conduta estabelecido na Bíblia e na justiça. Lembrar agora, Bíblia e justiça. Estamos falando em justiça divina, estamos falando também em justiça humana. Porque se é um problema de relacionamento, a probabilidade de que isso venha um dia a transparecer algo mais para o ambiente social e até legal é muito forte. Então, entenda bem o quanto é importante você saber gerenciar conflito dentro de um ponto de vista legal, porque isso será extremamente significativo. 17º ponto. Apresente. 1. Soluções quando possível. Se essas soluções existem, apresente. Opções de ações a serem desenvolvidas, se for possível desenvolver ações. E opções para o caso da solução não ser bem recebida ou não se mostrar satisfatória. Se é difícil no aconselhamento satisfazermos uma pessoa, imagine num gerenciamento de conflito com várias pessoas envolvidas, o quanto vai ser difícil. E lembre-se sempre, se nada for possível, procure pelo menos ser extremamente paciente, porque você precisará. 18º ponto. Ao se envolver em algum conflito, o gerenciador é responsável pelo processo e não pelos resultados.
Portanto, não espere uma solução rápida e perfeita. Muitas vezes, nem ao menos espere uma solução. Porque, em geral, quando as pessoas vão buscar gerenciamento de conflito, elas não vão buscar solução. Não importa o que você vai falar, muitas vezes aquilo não vai significar nada para elas. Então, tenha em mente que muitas vezes simplesmente não terá essa solução. E por fim, lembre-se sempre que uma das pessoas ou todas as pessoas envolvidas no conflito não estarão dispostas a seguir seus conselhos e orientações caso você demonstre preferencialismo por uma das partes. Então, tente ser o mais imparcial possível. Existem técnicas de gerenciamento de conflito, onde o gerenciador, ora tem que tomar partido de um, ora tem que tomar partido do outro. Sim, existem técnicas onde isso é bastante empregado, mas normalmente o emprego de tais técnicas é bastante duvidoso. Vamos agora falar sobre o perdão e a administração da perda, assunto que nós já abordamos antes na sexta parte do nosso curso. Tenha em mente o seguinte: as partes envolvidas alimentaram ressentimentos recíprocos por muitos anos e agora os ressentimentos entraram em erupção. Ou o estado emocional das pessoas entrou em colapso. Todos querem falar, mas ninguém quer ouvir. Todos se acham donos da verdade e nunca reconhecem que a outra parte também pode ter razão em sua argumentação, ou o que é pior, a pessoa que faz a argumentação pode estar errado. Tenha em mente que quando o sangue está quente, a razão não mais funciona. No meio de uma discussão, a pior coisa que existe é tentar apresentar argumentos. Ninguém quer ouvir, embora todos queiram falar. Já que estamos falando sobre o exercício do perdão e a administração da perda, então vamos destacar o exercício do perdão e da perda. As palavras perdão e perder, ambas vêm do latim perdonare, sendo per ou pre significando através de, acima de, muito, totalmente, mais o sufixo donare, que quer dizer doar, dar, conceder. Bom, o que significa que perdoar é se dar totalmente, ou seja, não querer mal, castigo ou punição a quem praticou algo desagradável ou prejudicial ou que provocou sofrimentos a outros. Perdoar é abrir mão do seu senso de justiça ou reparação. É importante lembrar, já que ambas as palavras têm a mesma origem e literalmente têm o mesmo significado, então quem não sabe perder, não sabe perdoar. E quem não sabe perdoar, não sabe perder. O gerenciador de conflito deve funcionar muitas vezes como mentor na discussão. O que é isso? Aquela pessoa que pensa. Então, ele deve saber como agir, explorando os argumentos apresentados pelas partes envolvidas e confrontando-as consigo mesmas, com a outra parte e com a validade ou não dos argumentos apresentados. Então, seja um mentoriador, seja a cabeça que pensa para analisar realmente todos aqueles argumentos que estarão sendo apresentados. Lembre-se sempre de um detalhe: muitas vezes o gerenciador vai funcionar como advogado para expor o que é legal, defender as partes e muitas vezes vai funcionar como juiz. Então tenha em mente, vai funcionar como advogado de ambas as partes e como juiz tem que se manter neutro para não dar a impressão de estar favorecendo um dos lados. Coloque na cabeça, as pessoas não querem ouvir a opinião dos outros, nem a sua, e sim a própria opinião na boca dos outros, inclusive na sua boca. Ainda falando do conselheiro como um promotor do perdão e da paz, é importante lembrar que o conselheiro deve ser sempre um pacificador, ou seja, evitar que as partes entrem em uma disputa, levantem a voz um com o outro,
partam para a ironia ou para o distanciamento crítico, ou seja, quando se recusam a fazer qualquer tipo de comentário. Também deve ser promotor de perdão de ambos os lados, ou seja, levar as partes ao perdão recíproco. Lembre-se, no perdão não há ação punitiva sobre quem errou. Se isso for exigido, então se está falando em justificação e não em perdão. Lembrar também que perdoar exclui a exigência de justiça, vingança e até mesmo reparação e outras coisas mais. Perdoar é abrir mão do desejo ou direito de ter razão, de estar certo. O mais difícil em perdoar não é administrar o indulto que se concede a quem errou, mas sim administrar a perda pessoal que afeta aquele que concede o perdão, porque ele vai ter que abrir mão do seu direito e vai ter que encarar a realidade de uma perda. Ainda deve ser um conscientizador do compromisso de paz. O conselheiro deve levar as pessoas a um compromisso de perpetuação da paz. E isso só será possível se as partes acharem justo e razoável o resultado e se conscientizarem que é vantajoso para todos. Jesus diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, versículo 12. Jesus afirma que se alguém não consegue perdoar, também não consegue ser um verdadeiro adorador de Deus. Ele diz: portanto, se você estiver apresentando sua oferta perante o altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Como nós estamos falando de perdão, seria interessante agora nós lermos a oração de São Francisco. Apesar do nome Oração de São Francisco, ela não foi escrita por São Francisco, que viveu entre os anos de 1181 a 1226, mas foi escrita sobre ele. Foi escrita na França em dezembro de 1912 por algum autor desconhecido. A oração de São Francisco diz: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.